Foi graças às orientações dele que eu atingi realmente o sucesso profissional. Eu pude enxergar, ir além do que eu achava que eu poderia ir. Ele realmente sabe chegar lá porque ele já chegou. Um cara fantástico, uma pessoa bastante divertida. Olá, que felicidade estar mais uma vez com você, aqui na primeira quinzena do Sucesso Financeiro. Para quem não me conhece, eu sou o professor Carlos Rosa, fundador da Academia Brasileira de Numerologia Cabalística. Nos próximos 15 dias, eu vou lhe falar sobre os métodos usados por pessoas comuns como eu e você para enriquecer e conseguir a tão almejada paz de espírito. Tudo isso usando conhecimentos que já foram usados por Napoleão Hill, Dale Carnegie e até Henry Ford para chegar onde chegaram. Alguns desses métodos você deve até conhecer. Com certeza já ouviu falar da lei da atração, que foi exposta no livro O Segredo e diversas outras literaturas do gênero, ou as leis da causa e efeito, que com certeza você já ouviu falar por aí, entre muitas outras. Esses métodos em conjunto formam um programa que eu chamo de A Prosperidade. E tenha certeza que isso não tem nada a ver com magias para ganhar na loteria ou aquela ideia de ter sucesso sem precisar fazer nada. Com certeza não. Pois isto não existe. E se alguém vier com esse papo para cima de você, tenha certeza que é charlatanismo. Você vai ter sim que se empenhar no seu caminho, mas agora com o que estava faltando para você, um orientador. Pois existem muitas informações boas por aí, como o próprio exemplo do livro O Segredo, que eu disse anteriormente, mas nenhuma dessas informações vai funcionar se você não tiver um orientador que já chegou lá. Um orientador que já tenha uma vida financeira bem-sucedida, que tenha montado negócios de sucesso, viajado pelo mundo inteiro, comido do bom e do melhor, comprado do bom e do melhor, e que possa lhe mostrar pelo lado de dentro como o mundo do sucesso é maravilhoso e quais são os segredos para chegar lá. Aqueles detalhes que ninguém conta, mas que fazem toda a diferença. Por isso, estou aqui hoje no papel de orientador para lhe explicar exatamente como aplicar esse método em sua vida. Assim como ajudei o Alex, por exemplo, um dos meus clientes, a aplicar na vida dele. Ouça o que ele tem a lhe dizer. Meu nome é Alexandre Beluto, eu sou procurador público municipal, sou ex-secretário executivo do Fórum dos Procons aqui do estado de São Paulo e tenho uma trajetória de vida de muita batalha, de muito esforço, de muito mérito acima de tudo. Eu, com 17 anos, entrei na faculdade de Direito, confesso que no começo eu não sabia ao certo como seria o desenvolvimento, né? Foi ao longo do curso que eu realmente me apaixonei por aquilo que eu tinha escolhido. E aí, muito jovem ainda, me formei com quase 21 anos, me formei com 22 anos, né? A faculdade são 5 anos. E aí, sempre trabalhei desde os 14 anos de idade, exerci uma série de profissões. Né? Antigamente tinha até o office boy, né? Que era o contínuo, hoje em dia praticamente não tem mais, né? Que era o motoboy, não tenho nenhuma vergonha em dizer, né? Que eu comecei como mensageiro, fui conhecendo pessoas, até virar advogado com 22 anos de idade. Então, ao longo do tempo, fui conquistando experiência e algumas coisas aconteceram no meio do caminho que fizeram com que eu mudasse, né, a minha intenção de continuar no mercado privado como advogado e passasse para a área pública. E aí, a partir dali, eu comecei a me preparar para realmente trilhar o caminho dos concursos. Trilhando o caminho do concurso, é claro, né, que o dinheiro vai acabando ao longo do tempo e aí as nossas bases emocional e psicológica precisam ser fortalecidas. Então não foi uma trajetória fácil, concurseiro não tem sábado, concurseiro não tem feriado, concurseiro não tem carnaval,
não tem Natal, não tem praticamente Ano Novo, não tem praticamente diversão. Então, enfrentei uma série de dificuldades, por exemplo, com amizades, né? Porque eu sempre gostava muito de jogar futebol, de participar, de piada, de festa. Naturalmente, eu tive que renunciar a essas coisas para atingir um outro caminho. Né? O tempo está passando, você vê outros amigos da mesma idade que a sua casando, tendo filhos, se encaminhando na vida, e você fica naquela angústia, né, de não saber até quando vai aquele caminho, entre aspas, né, de sacrifício, de esforço, de sofrimento. E a gente brincava, olha, não olha pelo vidro porque você vai ver que tem vida lá fora, né? Aqui a gente praticamente não tem vida. E é natural que a gente, né, enfraqueça um pouco, né? A gente sente um pouco o peso da fraqueza, da dúvida, da insegurança, né? Porque é uma incógnita. Nós não sabemos quando vai ter oportunidade e muito menos se a gente vai estar preparado. A única coisa que a gente pode fazer é se preparar da melhor maneira. E foi aí que eu comecei a buscar outras alternativas, né? Para conquistar realmente o resultado, porque o dinheiro já estava acabando, eu já estava, claro, contando com a ajuda de familiares, principalmente dos meus pais, né, que concordaram com o projeto. Eu ouvi falar que o professor Carlos Rosa ele tinha um espaço, né, na Praça da Árvore, no bairro aqui de São Paulo, Praça da Árvore, e aí foi agendada uma consulta, foi até minha mãe que agendou uma consulta com o professor Carlos Rosa. E aí, na consulta, quando ele começou a me fazer certas perguntas, ele realmente percebeu que pelas minhas respostas eu não conseguiria atingir o resultado. E, por exemplo, uma das coisas foi assim, você faz o quê? Eu falei, não, eu estudo para concurso. Para qual concurso? Para juiz, mas eu também presto concurso para delegado, para promotor e para procurador. Porque eu tenho que ampliar o meu leque de oportunidades. Ele falou, ótimo, tudo bem. Então imagine que um determinado concurso foi aberto com 80 vagas. Você ficaria satisfeito passando em qual colocação? Eu me lembro até hoje da resposta. Eu falei assim, se eu passasse no meio da lista em 40º, é suficiente. Ao que ele respondeu, você não vai passar. Se você continuar pensando desse jeito, você não vai passar. Alguém vai ser o primeiro colocado? Sim, alguém vai ser o primeiro colocado. E por que não você? O que o primeiro colocado tem de diferente em relação a você? Por que você não se acha capaz de atingir a primeira colocação? Por que você está se preparando para ficar no meio da lista? Por que você está se preparando para ser uma pessoa nota 6, uma pessoa nota 7 e não uma pessoa nota 10? Eu acho que o professor Carlos Rosa, ele tem muito conhecimento, né? E aliás, muito mais conhecimento do que aquilo que ele demonstra na entrevista ou na orientação em si. Ele tem um jeito, entre aspas, meio bruto de lidar, mas para mim, particularmente serviu, por quê? Porque se não for no chacoalhar realmente e falar, olha, é isso, é aquilo, é o curto e grosso objetivo. Se você não fizer, você será reprovado. Se você fizer, você será aprovado, é uma questão de mérito. E o professor Carlos Rosa, ao longo dos anos, né, ele me orientou conforme foram as circunstâncias com o passar do tempo. E foi assim que eu me senti como concurseiro, e depois de aprovado, claro que o mérito, de certa forma, também era dele. Então, eu particularmente tenho o professor Carlos Rosa como o orientador principal que me ajudou a trilhar no caminho do sucesso financeiro. Veja como é possível dar uma virada total da sua vida usando este conhecimento a seu favor. O caso do Alex é um entre centenas de casos de pessoas que transformaram suas vidas definitivamente usando o programa A Prosperidade a seu favor. E ao longo deste vídeo, eu vou lhe ensinar algumas técnicas que vão lhe deixar impressionado com o poder que uma boa orientação pode ter. Quando eu comecei a trabalhar como professor, teve algumas coisas muito interessantes. Que quando ele veio conversar comigo, ele precisava de alguém que fizesse todo esse trabalho para ele, porque ele não tinha aquele conhecimento. O nosso trabalho foi praticamente uma troca. Da mesma forma que eu ajudei ele a vender os cursos pela internet, ele também me ajudou a prosperar usando o conhecimento que eu tinha somado ao trabalho dele. E hoje a gente conseguiu atingir grandes resultados, coisas que antes para mim era inimaginável. Ele tem muito conhecimento nessa área, ele realmente sabe chegar lá, certo? Porque ele já chegou lá.
Muitas vezes, aliás. Então, isso é uma coisa que ele adquiriu ao longo do tempo, estudando de várias formas, com orientadores. E uma das coisas é que ele fala muito que não existem mestres de si mesmo, não existe uma pessoa que vai conseguir as coisas sozinha. As pessoas precisam desse orientador. E aí eu perguntei para ele, tá, mas como é que você conseguiu chegar nesse conhecimento, né? E aí ele me contou uma história muito interessante de quando ele tinha perdido tudo e, de repente, ele se levantou do zero. Bom, a primeira coisa que aconteceu, eu perdi o dinheiro. Quando você perde o dinheiro, automaticamente você perde os amigos. Isso é sine qua non. Perdeu o dinheiro, perdeu os amigos. Não tem jeito. E eu perdi os amigos, perdi a família e fiquei a zero. Eu não tenho a menor ideia o que é falta de dinheiro, rapaz. De você querer comprar as coisas e não ter dinheiro, de você querer dar alguma coisa para a família e você não ter condições de dar o que você quer para a família. Isso é mais importante ainda. Você querendo dar uma educação melhor para os filhos e você não ter dinheiro para pagar uma boa escola, rapaz, é muito, muito, muito ruim. Mas eu tinha um truque. Eu sabia que a coisa ia virar. E sempre que as pessoas me perguntavam como é que eu estava, a resposta era sempre a mesma: cada dia melhor. E isso foi ajudando muito todo o meu desenvolvimento. Eu nunca baixei a guarda. Eu sabia que tudo aquilo era momentâneo. Ao longo da minha vida, eu li muitos livros de autoajuda, como por exemplo, Pense em Riqueza, O Poder Sem Limites, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, Pai Rico, Pai Pobre, O Poder do Subconsciente. Esse livro aqui foi durante muitos anos meu livro de cabeceira. Pense em Riqueza, de Napoleão Hill, fantástico. A Nova Dinâmica do Sucesso, A Lei do Triunfo, entre dezenas de outros. Depois fiz uma pesquisa para saber quantas pessoas tinham ficado ricas somente lendo estes livros e outros. Descobri que nenhuma, a não ser os escritores. E por que isso acontecia? Simples. Não havia um orientador. Eu descobri que não adianta você ler 10, 20 ou 50 livros de determinada matéria, como por exemplo, direito, se não tiver um professor, um orientador. Ser autodidata é muito difícil e se tornar bem-sucedido financeiramente é ainda pior. Eu queria ajudar as pessoas a se tornarem bem-sucedidas financeiramente. O que eu fiz? Comecei a escrever livros de autoajuda. Descobri que se você tiver medo, seja lá do que for, jamais conseguirá enriquecer. Escrevi o livro Como Acabar com Qualquer Tipo de Medo, que já está na 5ª edição. Depois escrevi o livro Como Enriquecer Honestamente, que já está na 6ª edição e é o meu livro mais vendido. E que, se você fizer o que está escrito com um orientador, conseguirá enriquecer em menos de um ano. Depois eu precisava mostrar que esses 2 livros funcionavam e escrevi um pequeno conto, O Jarro Amarelo, que é a história de um homem desprovido de medo e que, fazendo que o livro Como Enriquecer Honestamente orienta, consegue atingir o seu grande objetivo. Eu chamei a estes 3 livros de A Trilogia do Sucesso, que você pode encontrar na nossa loja virtual. Desse estudo todo, eu criei um programa de 6 semanas chamado A Prosperidade, que tem como objetivo primordial orientá-lo a que você tenha
tudo aquilo que você deseja e que é seu por direito divino, seja uma casa, um carro, uma viagem, um emprego, um verdadeiro amor, muitos amigos ou qualquer outra coisa que lhe dê prazer. Veja, é bem possível que você esteja pensando, mas será que isto funciona para mim? E posso lhe dizer que tanto o Alex quanto todas as outras pessoas que tiveram sucesso com este programa são pessoas comuns como você e que tiveram a oportunidade de se tornar prosperandos, que é o carinhoso nome que dou aos adeptos deste programa. E agora eu vou lhe explicar por que esse programa funciona tão bem. Presta atenção. Ele é dividido em 6 semanas, onde eu oriento passo a passo como os prosperandos devem aplicar as técnicas que eu ensino. Não é nada de outro mundo, mas é dito de uma forma totalmente científica e progressiva, ou seja, a primeira aula é de facílimo aprendizado e aplicação e qualquer criança pode compreendê-la. A segunda aula é da mesma forma, ou seja, uma vez compreendida a primeira, a segunda se torna também fácil e assim por diante. E ao longo das semanas, você vai percebendo a evolução gradual de todo o seu cenário financeiro. E isso usando técnicas como a lei da atração, causa e efeito e muitas outras que você pode até conhecer, mas nesse programa elas estão em sequência lógica, onde você pode evoluir gradualmente. Acredite, é um programa totalmente revolucionário, de facílima interpretação e totalmente eficiente, sendo também totalmente entendido por qualquer pessoa de mediana cultura. Agora, por favor, me responda uma coisa. Você quer conhecer mais sobre esse programa? Se sim, agora eu vou lhe ensinar o primeiro passo para que você sinta um pouco dos resultados na sua vida. Em primeiro lugar, eu vou lhe ensinar como definir objetivos e o que você vai dar em troca desses objetivos. O que é que as pessoas mais querem na vida? Eu poderia citar pela ordem: libertação do medo e das preocupações, saúde perfeita e, em segundo lugar, paz de espírito, amor incondicional, aprender a ter uma atitude mental positiva e quantidade de riquezas materiais e espirituais à sua escolha. Você sabe o que vai dar em troca dos seus sonhos, dos seus objetivos? Mas aí você pode perguntar: terei de dar alguma coisa em troca? Claro! Ou você pensa que as coisas são de graça? Quando você vai ao supermercado, você leva mantimentos e os troca por dinheiro, não é verdade? Tudo no universo tem um preço. Surpreso? Presta atenção. Esta é somente uma pequena parte do programa A Prosperidade. Se você seguir rigorosamente as orientações, em menos de um ano, conseguirá atingir, sem qualquer dúvida, as 6 realizações que eu disse anteriormente. Uma coisa muito importante: aqui abaixo tem um botão onde você poderá baixar um PDF com 2 folhas numeradas, 1 e 2. Na folha 1, escreva uma clara descrição do seu maior desejo na vida, aquela circunstância ou posição, ou coisa que estará apto a aceitar como sendo sua grande ideia de sucesso. Por exemplo, talvez você queira comprar aquele carro tão sonhado, a casa dos seus sonhos, fazer aquela viagem já muito sonhada, ter aquele emprego que lhe dará a oportunidade de demonstrar todas as suas habilidades profissionais, montar o seu próprio negócio, casar com o amor da sua vida, ganhar mais dinheiro exercendo a sua própria profissão,
dominar uma doença que lhe atormenta, ter melhor relacionamento com os filhos, pais, irmãos, ou mesmo com os amigos e colegas de trabalho, libertar-se de algum vício, ser menos ansioso, parar de ter medo do futuro, ser mais espiritualizado e menos materialista, manter-se jovem por muito mais tempo, conservar-se saudável, ser mais comunicativo, etc, etc, etc. Compreendeu o jogo? Antes de começar a escrever, lembre-se que as únicas limitações são aquelas que você impõe a si mesmo na sua mente, ou que permite que outros o façam. Importante, você pode fazer quantos pedidos quiser na folha 1, mas não pode esquecer de, na folha 2, declarar o que pretende dar por cada pedido. Na folha número 2, escreva claramente uma declaração precisa do que pretende dar em troca por aquilo que deseja na vida. Vou lhe dar alguns exemplos. Preste atenção. Exemplo 1. Você quer montar o seu próprio negócio e ganhar 30 mil reais por mês livres? Então escreva: tão logo meu negócio esteja funcionando e eu consiga ganhar qualquer quantia, darei 10% desse valor para a instituição de caridade X. Importante informar o nome da instituição de caridade ou qualquer outra da sua preferência. Exemplo 2. Você quer se libertar de um vício qualquer? Escreva: tão logo consiga me livrar do meu vício, darei X cestas básicas para pessoas necessitadas e recomendarei este projeto para pessoas com o mesmo problema. Exemplo 3. Você quer ter melhor relacionamento com as pessoas? Pais, filhos, cônjuges e amigos, etc. Escreva assim: assim que os meus relacionamentos melhorarem com as pessoas, diga que tipo de pessoas quer ter melhor relacionamento. Darei uma oferta mensal, dizer quanto, durante um ano para tal instituição, dizer qual é a instituição. Exemplo 4. Digamos que você é herdeiro ou está esperando uma indenização ou mesmo um precatório do governo, ou tem um dinheiro que lhe é de direito e não está conseguindo recebê-lo. Escreva: assim que receber o dinheiro que me é devido, dizer a quantia, doarei X% desse dinheiro para a instituição tal, dizer o nome da instituição. Neste caso, o mais acertado é ir até a instituição e relatar o fato e pedir para as pessoas responsáveis orarem para que você receba o mais depressa esse dinheiro, pois assim eles também receberão mais depressa a sua contribuição. Acredite, funciona. E mais importante, tão logo recebo o dinheiro, dou imediatamente a quantia prometida. Depois, comece de onde está hoje mesmo a dar algo em troca pelo que já tem. Agora, muito importante, caso tenha dificuldade em escrever qualquer das duas cartas, deixe um comentário abaixo que terei o máximo prazer em lhe ajudar. Após fazer isso, memorize ambas as declarações, o que deseja e o que pretende dar em troca por isso, e repita essas declarações pelo menos 4 vezes ao dia, sempre terminando sua fala com esta oração: gosto de dinheiro, eu amo e o uso de maneira prudente, construtiva e sensata. O dinheiro está constantemente circulando em minha vida. Eu o libero com alegria e ele volta para mim triplicado de forma maravilhosa. É bom, muito bom. Se neste momento você não é bem-sucedido ou não está satisfeito com a vida que tem, aceite esta poderosa oração e acredite, ao aceitá-la e expressá-la, uma vida melhor lhe será revelada. Uma vida que refletirá as circunstâncias e as coisas que você próprio criou. Esta é a minha orientação de hoje. Agora imagine-se sendo orientado desta forma durante 6 semanas, 5 dias por semana. Parece bom, não é? No programa Prosperidade, que abrirá suas inscrições no dia 13 de junho,
vou assumir o papel de orientador para um grupo seleto de prosperandos, onde vou guiá-los desde a concepção do sonho até os passos para a realização dos mesmos. Se quiser saber mais sobre o programa, continue assistindo a esta série de vídeos, pois eu vou explicar nos próximos dias como você vai poder fazer parte desse grupo. Além do que, no próximo vídeo, vou dar algumas orientações sobre a lei da atração na prática e alguns estudos de casos. Então não perca, você o receberá por e-mail. Se você ainda não estiver inscrito na nossa lista de e-mails, acesse sucessofinanciero.academiabnc.com.br e deixe seu e-mail para receber os próximos vídeos. Inscreva-se no canal clicando no ícone azul aqui ao lado. Compartilhe esse vídeo com quem você se importa. Tenho certeza que a sua boa ação voltará triplicada para você. Eu tenho um último aviso para você. A época de lançamento do curso é uma época muito conturbada e por isso não terei como responder dúvidas por e-mail. Então, não se esqueça. Deixe suas dúvidas e comentários abaixo e nos veremos no próximo vídeo. Até lá! Foi graças às orientações dele que eu atingi realmente o sucesso profissional. Eu pude enxergar, ir além do que eu achava que eu poderia ir. Ele realmente sabe chegar lá porque ele já chegou. Um cara fantástico, uma pessoa bastante divertida. Olá, que felicidade estar mais uma vez com você, aqui na primeira quinzena do Sucesso Financeiro. Para quem não me conhece, eu sou o professor Carlos Rosa, fundador da Academia Brasileira de Numerologia Cabalística. Nos próximos 15 dias, eu vou lhe falar sobre os métodos usados por pessoas comuns como eu e você para enriquecer e conseguir a tão almejada paz de espírito. Tudo isso usando conhecimentos que já foram usados por Napoleão Hill, Dale Carnegie e até Henry Ford para chegar onde chegaram. Alguns desses métodos você deve até conhecer. Com certeza já ouviu falar da lei da atração, que foi exposta no livro O Segredo e diversas outras literaturas do gênero, ou as leis da causa e efeito, que com certeza você já ouviu falar por aí, entre muitas outras. Esses métodos em conjunto formam um programa que eu chamo de A Prosperidade. E tenha certeza que isso não tem nada a ver com magias para ganhar na loteria ou aquela ideia de ter sucesso sem precisar fazer nada. Com certeza não. Pois isto não existe. E se alguém vier com esse papo para cima de você, tenha certeza que é charlatanismo. Você vai ter sim que se empenhar no seu caminho, mas agora com o que estava faltando para você, um orientador. Pois existem muitas informações boas por aí, como o próprio exemplo do livro O Segredo, que eu disse anteriormente, mas nenhuma dessas informações vai funcionar se você não tiver um orientador que já chegou lá. Um orientador que já tenha uma vida financeira bem-sucedida, que tenha montado negócios de sucesso, viajado pelo mundo inteiro, comido do bom e do melhor, comprado do bom e do melhor, e que possa lhe mostrar pelo lado de dentro como o mundo do sucesso é maravilhoso e quais são os segredos para chegar lá. Aqueles detalhes que ninguém conta, mas que fazem toda a diferença. Por isso, estou aqui hoje no papel de orientador para lhe explicar exatamente como aplicar esse método em sua vida. Assim como ajudei o Alex, por exemplo, um dos meus clientes,
a aplicar na vida dele. Ouça o que ele tem a lhe dizer. Meu nome é Alexandre Beluto, eu sou procurador público municipal, sou ex-secretário executivo do Fórum dos PROCONs aqui do estado de São Paulo e tenho uma trajetória de vida de muita batalha, de muito esforço, de muito mérito acima de tudo. Eu, com 17 anos, entrei na faculdade de Direito, confesso que no começo eu não sabia ao certo como seria o desenvolvimento, né? Foi ao longo do curso que eu realmente me apaixonei por aquilo que eu tinha escolhido. E aí, muito jovem ainda, me formei com quase 21 anos, me formei com 22 anos, né? A faculdade são 5 anos. E aí, sempre trabalhei desde os 14 anos de idade, exerci uma série de profissões. Né? Antigamente tinha até o office boy, né? Que era o contínuo, hoje em dia praticamente não tem mais, né? Que era o motoboy, não tem nenhuma vergonha em dizer, né? Que eu comecei como mensageiro, fui conhecendo pessoas, até virar advogado com 22 anos de idade. Então, ao longo do tempo, fui conquistando experiência e algumas coisas aconteceram no meio do caminho que fizeram com que eu mudasse, né, a minha intenção de continuar no mercado privado como advogado e passasse para a área pública. E aí, a partir dali, eu comecei a me preparar para realmente trilhar o caminho dos concursos. Trilhando o caminho do concurso, é claro, as orientações, em menos de um ano, conseguirá atingir, sem qualquer dúvida, as 6 realizações que eu disse anteriormente. Uma coisa muito importante, aqui abaixo tem um botão onde você poderá baixar um PDF com 2 folhas numeradas, 1 e 2. Na folha 1, escreva uma clara descrição do seu maior desejo na vida, aquela circunstância ou posição ou coisa que estará apto a aceitar como sendo sua grande ideia de sucesso. Por exemplo, talvez você queira comprar aquele carro tão sonhado, a casa dos seus sonhos, fazer aquela viagem de há muito sonhada, ter aquele emprego que lhe dará a oportunidade de demonstrar todas as suas habilidades profissionais, montar o seu próprio negócio, casar com o amor da sua vida, ganhar mais dinheiro exercendo a sua própria profissão, dominar uma doença que lhe atormenta, ter melhor relacionamento com os filhos, pais, irmãos, ou mesmo com os amigos e colegas de trabalho, libertar-se de algum vício, ser menos ansioso, parar de ter medo do futuro, ser mais espiritualizado e menos materialista, manter-se jovem por muito mais tempo, conservar-se saudável, ser mais comunicativo, etc, etc, etc. Compreendeu o jogo? Antes de começar a escrever, lembre-se que as únicas limitações são aquelas que você impõe a si mesmo na sua mente, ou que permite que outros o façam. Importante, você pode fazer quantos pedidos quiser na folha 1, mas não pode esquecer de, na folha 2, declarar o que pretende dar por cada pedido. Na folha número 2, escreva claramente uma declaração precisa do que pretende dar em troca por aquilo que deseja na vida. Vou lhe dar alguns exemplos. Preste atenção. Exemplo 1. Você quer montar o seu próprio negócio e ganhar 30 mil reais por mês livres? Então escreva. Tão logo meu negócio esteja funcionando e eu consiga ganhar qualquer quantia, darei 10% desse valor para a instituição de caridade X. Importante informar o nome da instituição de caridade ou qualquer outra da sua preferência. Exemplo 2. Você quer se libertar de um vício qualquer? Escreva. Tão logo consiga me livrar do meu vício, darei X cestas básicas para pessoas necessitadas e recomendarei este projeto para pessoas com o mesmo problema. Exemplo 3. Você quer ter melhor relacionamento com as pessoas? Pais, filhos, cônjuges, amigos, etc. Escreva assim. Assim que os meus relacionamentos melhorarem com as pessoas, diga que tipo de pessoas quer ter melhor relacionamento. Darei uma oferta mensal, dizer quanto? Durante um ano para tal instituição, dizer qual é a instituição. Exemplo 4. Digamos que você é herdeiro ou está esperando uma indenização ou mesmo um precatório do governo.
Ou tem um dinheiro que lhe é de direito e não está conseguindo recebê-lo? Escreva. Assim que receber o dinheiro que me é devido, dizer a quantia, doarei X% desse dinheiro para a instituição tal, dizer o nome da instituição. Neste caso, o mais acertado é ir até a instituição e relatar o fato e pedir para as pessoas responsáveis orarem para que você receba o mais depressa esse dinheiro, pois assim eles também receberão mais depressa a sua contribuição. Acredite, funciona. E mais importante, tão logo receba o dinheiro, doe imediatamente a quantia prometida. Depois, comece de onde está hoje mesmo a dar algo em troca pelo que já tem. Agora, muito importante, caso tenha dificuldade em escrever qualquer das duas cartas, deixe um comentário abaixo que terei o máximo prazer em lhe ajudar. Todo esse trabalho para ele, porque ele não tinha aquele conhecimento. O nosso trabalho foi praticamente uma troca. Da mesma forma que eu ajudei ele a vender os cursos pela internet, ele também me ajudou a prosperar usando o conhecimento que eu tinha somado ao trabalho dele. E hoje a gente conseguiu atingir grandes resultados, coisas que antes para mim era inimaginável. Ele tem muito conhecimento nessa área, ele realmente sabe chegar lá, certo? Porque ele já chegou lá, muitas vezes, aliás. Então, isso é uma coisa que ele adquiriu ao longo do tempo, estudando de várias formas, com orientadores. E uma das coisas é que ele fala muito que não existem mestres de si mesmo, não existe uma pessoa que vai conseguir as coisas sozinha. As pessoas precisam desse orientador. E aí eu perguntei para ele, tá, mas como é que você conseguiu chegar nesse conhecimento, né? E aí ele me contou uma história muito interessante de quando ele tinha perdido tudo e de repente ele se levantou do zero. Bom, a primeira coisa que aconteceu, eu perdi o dinheiro. Quando você perde o dinheiro, automaticamente você perde os amigos. Isso é sine qua non. Perdeu o dinheiro, perdeu os amigos. Não tem jeito. E eu perdi os amigos, perdi a família e fiquei a zero. Eu não tenho a menor ideia o que é falta de dinheiro, rapaz. De você querer comprar as coisas e não ter dinheiro, de você querer dar alguma coisa para a família e você não ter condições de dar o que você quer para a família. Isso é mais importante ainda. Você querendo dar uma educação melhor para os filhos e você não ter dinheiro para pagar uma boa escola, rapaz, é muito, muito, muito ruim. Mas eu tinha um truque. Eu sabia que a coisa ia virar. E sempre que as pessoas me perguntavam como é que eu estava, a resposta era sempre a mesma. Cada dia melhor. E isso foi ajudando muito todo o meu desenvolvimento. Eu nunca baixei a guarda. Eu sabia que tudo aquilo era momentâneo. Ao longo da minha vida, eu li muitos livros de autoajuda, como por exemplo, Pense em Riqueza, O Poder Sem Limites, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, Pai Rico, Pai Pobre, O Poder do Subconsciente. Esse livro aqui foi durante muitos anos meu livro de cabeceira. Pense em Riqueza, de Napoleão Hill, fantástico. A Nova Dinâmica do Sucesso, A Lei do Triunfo, entre dezenas de outros. Depois fiz uma pesquisa para saber quantas pessoas tinham ficado ricas somente lendo estes livros e outros. Descobri que nenhuma, a não ser os escritores. E por que isso acontecia? Simples. Não havia um orientador. Eu descobri que não adianta você ler 10, 20 ou 50 livros de determinada matéria, como por exemplo, direito, se não tiver um professor, um orientador.
Ser autodidata é muito difícil e se tornar bem-sucedido financeiramente é ainda pior. Eu queria ajudar as pessoas a se tornarem bem-sucedidas financeiramente. O que eu fiz? Comecei a escrever livros de autoajuda. Descobri que se você tiver medo, seja lá do que for, jamais conseguirá enriquecer. Escrevi o livro Como Acabar com Qualquer Tipo de Medo, que já está na 5ª edição. Depois escrevi o livro Como Enriquecer Honestamente, que já está na 6ª edição e é o meu livro mais vendido. E que, se você fizer o que está escrito com um orientador, que o dinheiro vai acabando ao longo do tempo e aí as nossas bases emocional e psicológica precisam ser fortalecidas. Então não foi uma trajetória fácil. Concurseiro não tem sábado, concurseiro não tem feriado, concurseiro não tem carnaval, não tem Natal, não tem praticamente Ano Novo, não tem praticamente diversão. Então enfrentei uma série de dificuldades, por exemplo, com amizades, né? Porque eu sempre gostava muito de jogar futebol, de participar, de piada, de festa. Naturalmente eu tive que renunciar a essas coisas para atingir um outro caminho. O tempo está passando, você vê outros amigos da mesma idade que a sua casando, tendo filhos, se encaminhando na vida, e você fica naquela angústia, de não saber até quando vai aquele caminho, entre aspas, de sacrifício, de esforço, de sofrimento. E a gente brincava, olha, não olha pelo vidro porque você vai ver que tem vida lá fora, Aqui a gente praticamente não tem vida. E é natural que a gente enfraqueça um pouco, A gente sente um pouco o peso da fraqueza, da dúvida, da insegurança, Porque é uma incógnita. Nós não sabemos quando vai ter oportunidade e muito menos se a gente vai estar preparado. A única coisa que a gente pode fazer é se preparar da melhor maneira. E foi aí que eu comecei a buscar outras alternativas, para conquistar realmente o resultado, porque o dinheiro já estava acabando, eu já estava, claro, contando com a ajuda de familiares, principalmente dos meus pais, que concordaram com o projeto. Eu ouvi falar que o professor Carlos Rosa ele tinha um espaço, na Praça da Árvore, no bairro aqui de São Paulo, Praça da Árvore, e aí foi agendar uma consulta, foi até minha mãe que agendou uma consulta com o professor Carlos Rosa. E aí, na consulta, quando ele começou a me fazer certas perguntas, ele realmente percebeu que pelas minhas respostas eu não conseguiria atingir o resultado. E, por exemplo, uma das coisas foi assim, você faz o quê? Eu falei, não, eu estudo para concurso. Para qual concurso? Para juiz, mas eu também presto concurso para delegado, para promotor e para procurador. Porque eu tenho que ampliar o meu leque de oportunidades. Ele falou, ótimo, tudo bem. Então imagine que um determinado concurso foi aberto com 80 vagas. Você ficaria satisfeito passando em qual colocação? Eu me lembro até hoje da resposta. Eu falei assim, se eu passasse no meio da lista em 40º, é suficiente. Ao que ele respondeu, você não vai passar. Se você continuar pensando desse jeito, você não vai passar. Alguém vai ser o primeiro colocado? Sim, alguém vai ser o primeiro colocado. E por que não você? O que o primeiro colocado tem de diferente em relação a você? Por que você não se acha capaz de atingir a primeira colocação? Por que você está se preparando para ficar no meio da lista? Por que você está se preparando para ser uma pessoa nota 6, uma pessoa nota 7 e não uma pessoa nota 10? Eu acho que o professor Carlos Rosa, ele tem muito conhecimento, e aliás, muito mais conhecimento do que aquilo que ele demonstra na entrevista ou na orientação em si. Ele tem um jeito, entre aspas, meio bruto de lidar, mas para mim, particularmente serviu, por quê? Porque se não for no chacoalhar realmente e falar, olha, é isso, é aquilo, é o curto e grosso objetivo. Se você não fizer, você será reprovado. Se você fizer, você será aprovado, é uma questão de mérito. E o professor Carlos Rosa, ao longo dos anos, ele me orientou conforme foram as circunstâncias com o passar do tempo. E foi assim que eu me senti como concurseiro, e depois de aprovado, claro que o mérito, de certa forma, também era dele. Então, eu particularmente tenho o professor Carlos Rosa como o orientador principal que me ajudou a trilhar no caminho do sucesso financeiro. Veja como é possível dar uma virada total da sua vida usando este conhecimento a seu favor. O caso do Alex
é um entre centenas de casos de pessoas que transformaram suas vidas definitivamente usando o programa A Prosperidade a seu favor. E ao longo deste vídeo, eu vou lhe ensinar algumas técnicas que vão lhe deixar impressionado com o poder que uma boa orientação pode ter. Quando eu comecei a trabalhar como professor, teve algumas coisas muito interessantes. E quando ele veio conversar comigo, ele precisava de alguém que fizesse. Conseguirá enriquecer em menos de um ano. Depois eu precisava mostrar que esses dois livros funcionavam e escrevi um pequeno conto, O Jarro Amarelo, que é a história de um homem desprovido de medo e que, fazendo que o livro Como Enriquecer Honestamente orienta, consegue atingir o seu grande objetivo. Eu chamei a estes 3 livros de A Trilogia do Sucesso, que você pode encontrar na nossa loja virtual. Desse estudo todo, eu criei um programa de 6 semanas chamado A Prosperidade, que tem como objetivo primordial orientá-lo a que você tenha tudo aquilo que você deseja e que é seu por direito divino, seja uma casa, um carro, uma viagem, um emprego, um verdadeiro amor, muitos amigos ou qualquer outra coisa que lhe dê prazer. Veja, é bem possível que você esteja pensando, mas será que isto funciona para mim? E posso lhe dizer que tanto o Alex quanto todas as outras pessoas que tiveram sucesso com este programa são pessoas comuns como você e que tiveram a oportunidade de se tornar prosperandos, que é o carinhoso nome que dou aos adeptos deste programa. E agora eu vou lhe explicar por que esse programa funciona tão bem. Presta atenção. Ele é dividido em 6 semanas, onde eu oriento passo a passo como os prosperandos devem aplicar as técnicas que eu ensino. Não é nada de outro mundo, mas é dito de uma forma totalmente científica e progressiva, ou seja, a primeira aula é de facílimo aprendizado e aplicação e qualquer criança pode compreendê-la. A segunda aula é da mesma forma, ou seja, uma vez compreendida a primeira, a segunda se torna também fácil e assim por diante. E ao longo das semanas, você vai percebendo a evolução gradual de todo o seu cenário financeiro. E isso usando técnicas como a lei da atração, causa e efeito e muitas outras que você pode até conhecer, mas nesse programa elas estão em sequência lógica, onde você pode evoluir gradualmente. Acredite, é um programa totalmente revolucionário, de facílima interpretação e totalmente eficiente, sendo também totalmente entendido por qualquer pessoa de mediana cultura. Agora, por favor, me responda uma coisa. Você quer conhecer mais sobre esse programa? Se sim, agora eu vou lhe ensinar o primeiro passo para que você sinta um pouco dos resultados na sua vida. Em primeiro lugar, eu vou lhe ensinar como definir objetivos e o que você vai dar em troca desses objetivos. O que é que as pessoas mais querem na vida? Eu poderia citar pela ordem: libertação do medo e das preocupações, saúde perfeita e, em segundo lugar, paz de espírito, amor incondicional, aprender a ter uma atitude mental positiva e quantidade de riquezas materiais e espirituais à sua escolha. Você sabe o que vai dar em troca dos seus sonhos, dos seus objetivos? Mas aí você pode perguntar: terei de dar alguma coisa em troca? Claro! Ou você pensa que as coisas são de graça? Quando você vai ao supermercado, você leva mantimentos e os troca por dinheiro, não é verdade?
tudo no universo tem um preço. Surpreso? Presta atenção. Esta é somente uma pequena parte do programa A Prosperidade. Se você seguir rigorosamente